e as nossas vidas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Até aqui podem sentar-se. Bom, nós estamos tendo uma programação considerada assim bem intensa. A reunião ela teve início hoje pela manhã. Ela teve trabalhos no horário da tarde e o da tarde está fazendo esse fechamento com esse trabalho de reunião à noite. E Deus manifestou graciosamente na manhã. À tarde foi inédita e essa noite tem que ser inesquecível. E é onde Deus está, sempre acontece milagre. Eu peguei um texto e eu sou um pastor de igreja mesmo. E eu fui apresentar para vocês aqui como pastor de pastores. Então eu sou pastor de igreja, eu sou pastor de pastores. E a proposta que eu tenho hoje é uma provocação a vocês. Até porque um pastor que eu sou e estou, eu vou pregar ensinando e vou ensinar pregando. Eu prometo ir ao horário até de 9h30 dessa noite. Até porque eu ouvi do pastor André, o interesse dele é de se encerrar a esse horário. Eu peguei um livro que certamente todos bem conhecem. É um livro muito inspirador. Se você é líder, certamente você já leu esse livro muitas vezes, porque você entende de melhorar a sua capacidade de liderança. Se você é um líder, exatamente, você já tirou muitas lições desse livro. Já certamente marcou o livro riscando páginas, riscando frases, marcando palavras. Porque a história de Neemias, ela é uma história muito forte. E ela tem tudo a ver com o que eu acredito ser esse momento de vocês que estão nascendo para fazer a diferença, que querem justamente ser um diferencial de Deus para todo esse estado do Maranhão e também além fronteiras, cidades até circunvizinhas e estados circunvizinhos. Eu olhei para esse texto e eu quero mostrar a vocês algumas coisas do texto. E eu quero que você, ao ouvir as coisas do texto, venha refletir, analisando postura. Eu começo provocando você da seguinte maneira: a história do livro, nesse livro, há um personagem, Neemias, mas a história do livro, ela está num contexto histórico do chamado tempo do pós-exílio. É muito comum você ler na Bíblia e perceber o tempo do exílio, logo quando você percebe que há profecias que então apontam para os acontecimentos e diz o que Deus iria fazer didaticamente em relação ao que Deus ia formar no povo judeu, um temor, uma atitude de se voltar para com Deus com fidelidade, com muita lealdade. O exílio cumpriu o seu papel. O exílio tem marcas, o exílio tem aplicações e lições espirituais. Esse livro é o livro então do pós-exílio. Você encontra registros do povo que foi despatriado, o povo que foi tirado, arrancado de sua terra,
espalhados por aquele primeiro momento no Império dos Caldeus, e depois experimentaram aquela mudança também de império para o Medo-Pérsia. E esse momento que li com vocês está justamente dentro desse segundo momento de império, o Medo-Pérsia, a Média e a Pérsia. Lá quando então lemos, entendemos por Jeremias que o tempo do exílio seria 70 anos. Daniel chegou a investigar isso em oração e teve inúmeras respostas de Deus para poder confortar a esse povo que está no exílio. Foi Ciro que deu ordem para que esse povo pudesse voltar. Foi Ciro que deu ordem para que o templo fosse reedificado, justamente porque ele reconheceu o Deus verdadeiro, o grande Deus, o Deus dos céus, Criador de céus e terra. Foi Ciro que deixou o povo voltar. As levas foram 3. Aí quando era por ocasião do Império Babilônico, os caldeus, 3 levas. O retorno também foram 3 levas. Mas houve aqueles que não voltaram. Houve aqueles que, por alguma razão associada a toda a estrutura que já tinham adquirido nas nações estrangeiras, ficaram. Neemias é um que ficou, é um dos que inclusive tem posição considerada admirável, servindo diretamente ao grande rei, servindo ao imperador. É apresentado como sendo seu copeiro, aquele homem da confiança. E esse livro, Neemias, considerando então o pós-exílio, ele tem o seu tempo de registro 142 anos depois que Ciro determinou, dirigiu aquelas cartas com autorizações, justamente para que todos vizinhos, terras vizinhas, soubessem que os judeus estavam voltando com um decreto real, com a permissão, a forma como ele apresenta o retorno, honra a Deus. Os judeus que estão de retorno estão dizendo uns para os outros: estamos sonhando, estamos como quem sonha. É claro que associado a isso também se diz: nós que voltamos estamos com a nossa boca cheia de riso, estamos alegres. E eles estão cantando, porque dizem que a alegria é tanta que eles têm um novo cântico, e a letra do cântico é aquela que nós sabemos que Deus deu na boca dos estrangeiros, nações vizinhas, que disseram assim: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles cantavam: sim, Deus por nós fez coisas grandes, e é por isso que estamos alegres. Então esse tempo de exílio tem o fechamento de um tempo na forma como culminou, como se alegra, como se celebra o Deus na história, que faz a história no controle dela. O povo volta e Ciro está afirmando: o Deus dos céus me incumbiu disso. E ele ouviu isso porque ele foi apresentado nos livros do profeta Isaías. Ele foi chamado pelo nome muito antes de nascer, muitos séculos antes do seu nascimento. Deus já havia dito que chamaria ele meu ungido, meu servo, e que ele poderia celebrar o fato de ser quem é, porque Deus iria à sua frente, resolvendo tudo, aplanando caminhos e dando tesouros escondidos. Ciro então deixou o povo voltar. Mas 140 anos depois desse regresso, desse retorno, Neemias pergunta assim: como está a cidade dos meus pais? Como está a cidade de Jerusalém? 142 anos depois, Neemias pergunta: como está lá? Porque já se passou 142 anos, como está lá? Imagine só, 142 anos, e pergunta: como está lá? E a resposta foi:
a cidade está e continua a estar em ruínas, arruinada economicamente. O povo empobrecido e muito pobre, aquele pobre que chama o outro de pobre mesmo. Você conhece os textos, sabe que isso mexeu com ele, isso perturbou tanto ele, que ele se envolveu em oração no assunto de dizer para Deus: Deus, do jeito que está não pode ficar. Eu quero apresentar para vocês que a confradesma pode começar a fazer orações desse jeito, dizendo: nós podemos ser para esse estado obreiros que diz para Deus: queremos tirar essa situação de miséria espiritual, de pobreza, de afastamento de Deus, de vida espiritual fracassada, e queremos ser uma igreja forte, poderosa em Deus, vivendo de Deus o seu tempo de avivamento e ser uma inspiração para outras igrejas. Ele está orando dizendo: Deus, Deus, Deus. Ele não só orou, como ele começou a conversar com pessoas do palácio, outros que ele entendia que podia compartilhar o seu sentimento e sofrimento, e diz o texto que outras pessoas ele envolveu na oração, e outros foram cooptados, foram conquistados para orar com ele, porque o líder faz isso. O líder consegue fazer pessoas orar com ele e sonhar o que ele está sonhando. Ele está dizendo: no que depender de mim, essa história será mudada. Eu vou pedir um sinal para Deus. Eu vou dizer ao rei o que eu estou sentindo, e eu vou esperar que na boca do rei o rei diga assim: eu te autorizo ir lá para mudar esse cenário e fazer a cidade sair dessa situação de ruína e ser apontada como cidade próspera e abençoada novamente. Se você é curioso para ler as coisas na forma bíblica, você vai ver que tudo conspirava contra o que ele ia apresentar diante do seu rei. Porque o seu rei, em algum momento anterior, recebeu cartas lá de vizinhos da Jerusalém, dizendo que aquela cidade era a cidade que toda vez que ela tinha riqueza e prosperidade, ela se insurgia, ela se negava a pagar tributo ao rei. Isso está na história, leia na história e veja que isso é verdade. E foi investigar e viu que era verdade mesmo. E aquela cidade recebeu impedimentos para avançar em muitas áreas, e agora ele tem um histórico que depõe contra o que ele vai pedir, e depõe contra o cenário que ele espera poder contribuir. Mas isso não o intimidou, muito pelo contrário, tudo que parecia difícil para ele motivou ele mais ainda a esperar de Deus uma resposta. Pois se tudo estiver difícil para você e o cenário é hostil, conspira contra, se você é alguém com o chamado de Deus, quanto mais difícil, mais você quer dizer: Deus conta comigo, Deus me usa nesse tempo, Deus marca esse tempo, vamos virar a página, Senhor, eu e você, eu e o Senhor comigo. E você conhece o texto. O rei autorizou a sua ida. Perguntou quanto tempo? Eu disse: um certo tempo. Chegando lá, ele conseguiu fazer o que um líder faz. Pessoas que estavam acostumadas a passar pelos portões e olhar os portões derribados. Pessoas que estavam acostumadas a passar pelos muros e ver os muros derribados. Pessoas que estavam acostumadas a passar por lá e ver que havia nas pedras, na madeira, sinal de fogo. Aquele dia da destruição. E já tinham se passado 140 anos. Jeremias, no livro que leva seu nome, mas nas suas lamentações, conta como foi tudo isso. Diz como foi aquele episódio
de um dia chamado terrível, aonde a invasão dos caldeus fez tudo isso, derrubou ali portões, atearam fogo na cidade, derrubaram seus muros. E Neemias chega e tudo que ele soube como foi no passado, ele agora está vivendo como está a cidade. Mas mesmo vendo tudo isso, isso não o fez diminuir no seu ânimo, isso não fez cair o seu ânimo, isso não fez ele pensar, é impossível. Muito pelo contrário, ele tem um testemunho que ele conta para as pessoas. Ele dirige as pessoas que ele está ali com a permissão do rei, mas enviado por Deus. Ele diz para as pessoas que tudo que ele está querendo fazer, ele diz: faremos pela boa mão de Deus, agiremos pelo favor de Deus, Deus será conosco. É claro que o livro, se fosse dar uma sugestão ainda de contribuição a esses cenários, ele diz: o livro das orações de Neemias, porque ele ora muito. Ele ora muito. Não, ele não ora muito tempo, mas ele não fica muito tempo sem orar. Ele não ora muito, mas não fica muito tempo sem orar. Ele ora muito, são muitas orações curtas. São orações curtas, mas é o tempo todo apresentando comunhão e intimidade com Deus. É claro, queridos, que os curiosos, na forma de querer entender cenário bíblico,